Olá, começa agora mais um programa Análise Direta, aqui na Rede Internacional de Televisão e também na programação do HIT Notícias. Você tem ideia de como a inveja nos afeta? Esse sentimento causa amarguras, aversões tão grandes que são capazes de destruir não somente a pessoa invejada, mas também aquela pessoa que dá lugar à inveja no seu próprio coração. A inveja nutre ódio e o desprezo. Hoje nós vamos falar sobre o livro Inveja, Inimigo Oculto, que tem introdução de Rosana Braga e prefácio da Lígia Cogos. E o meu entrevistado, que é o autor do livro e também psicólogo, Alexandre Bess. Olá, seja bem-vindo. Obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui no seu programa. Obrigada, prazer é Um abraço nosso. aos telespectadores. Por que você resolveu esse tema, né? Escolheu justamente o tema inveja? Bom, eu não teria condição de escrever esse livro se não tivesse tido um contato no consultório com invejosos e invejados enquanto pacientes. O que me possibilitou fazer esse livro foi justamente as várias pessoas que por ali passaram, que me relatavam o mesmo tema, o mesmo conflito, a mesma necessidade ou a mesma queixa, né, tanto para um quanto para o outro. Os invejosos sempre se queixando do amigo ou da amiga que tinha alguma coisa, que era feliz no seu casamento, que era feliz que a pessoa era feliz na sua vida, não ele, mas a outra pessoa ou a amiga. A amiga, nossa, mas doutor, a minha amiga conseguiu aquele namorado, conseguiu aquilo, tem aquele cabelo, tem aquela coisa, né, de beleza, eu não tenho. E os homens, geralmente, querendo uma ascensão social, uma ascensão econômica, querendo barcos, automóveis, sei lá, coisas de grande porte. Mas o que me chamou muita atenção, Patrícia, veja, foi justamente a sincronicidade desses relatos. Eram iguais e vindo de pessoas que não se conheciam, né? E eu comecei a pesquisar o tema. Foi uma pesquisa longa, me demorou uma década e meia até eu concluir o livro, porque você não pega todo dia no consultório um paciente invejoso ou um paciente invejado, né? Aproximadamente foram de 87 até uns 92, 93 pacientes, somando os dois, e fora as pesquisas que eu fui fazer. Então, comecei a levantar dados muito interessantes e fazendo as comparações estatísticas, eu vi que realmente dava para você traçar um perfil de um invejoso, fazer o que o invejoso sente, o que o invejoso deixa de sentir, quais são as dicas que a gente pode dar para aquelas pessoas, e também o que acontecia com a vida dos invejados, que era uma vida totalmente destruída. Por isso que eu dei o título, Inveja, o Inimigo Oculto. Por que o inimigo oculto? Porque se você não tiver um contato direto com aquela pessoa, você não consegue operar negativamente na vida dela. Você não pode fazer mal para o Tom Cruise, sei lá, para qualquer ator de Hollywood, qualquer atriz, qualquer modelo. Por quê? Porque você não tem acesso a essas pessoas. E não basta você ter acesso. Você tem que ter um acesso íntimo, onde esse acesso vai lhe permitir opinar na vida do outro e fazer com que você possa ali operar negativamente, destrutivamente na vida dessa pessoa. Entendo. Então, assim, a pessoa que tem inveja, por exemplo, nas redes sociais de alguém que ela não conhece, assim como você falou de modelos, de atrizes, Tá? ela não tem como influenciar negativamente, né? Nem Não, porque aí vai ser positiva, uma inveja aleatória, né? Tá no livro isso. Quando a inveja é aleatória, quando você faz um comentário, você tece um comentário, sendo que esse comentário não tem ali nenhum tipo de substância, porque você não vai... Aquela pessoa, sei lá, fulano de tal, falou sobre fulano de tal. Cara, quem é esse cara? Não importa, não é seu amigo, não é sua amiga. Porque qual que é o pressuposto do invejoso? Ele tem que destruir a sua vida, tirar você daquele lugar de onde você ocupa, seja esse lugar qual for, pode ser um cargo de chefia, pode ser um diploma universitário, que você conseguiu uma premiação, uma namorada, sei lá, não importa. Ele tem que tirar você daquele lugar, mas para ele tirar você desse lugar, ele sempre vai querer subtrair algo de você também. E vai querer subtrair o quê? O seu prazer. O invejoso não consegue conviver com a felicidade ou com o prazer alheio. Nossa, e ele admite isso durante as sessões? Com um psicólogo, com, né, um profissional? Ele não admite que ele é invejoso. Ele sabe da inveja, mas ele se utiliza de um mecanismo de defesa do ego. O ego é o nosso eu, né? Nossa instância mental. Como as pessoas não sabem, também não são obrigadas a saber.
ele usa esse mecanismo de defesa, um deles, são vários que nós temos, mas ele usa o quê? O primeiro mecanismo que seria, não é que o primeiro mecanismo na ordem, o primeiro mecanismo que ele usa, de negação. Ele nega essa inveja. Ele se nega enquanto invejoso, e aí o que ele faz? Automaticamente ele já entra com outro mecanismo de defesa, que seria o mecanismo da projeção. E ele projeta essa inveja que ele tem dele, que é dele, que ele tem do outro, no outro, seja o outro quem for. E ele fala que o outro é que tem inveja dele, é isso? Exatamente. Ele absorve isso como uma verdade para justamente fugir do pressuposto que ele é invejoso, né? E com isso ele fica ali sem tanta culpa. Então ele fala, nossa, são os outros que têm inveja de mim. Porque o invejoso, ele se sente superior. Ele é superior a você, a mim, a todo mundo. Ele se sente assim. Ele se sente intocável. Né? Nossa. A gente pode falar de novela, tem problema? Pode falar. Pode, tá, a gente tem a novela atual, Império, tá? Eu sou um noveleiro assumido, eu assisto também. muito de novela. Você tem a Cora, que é a personagem da Drica Moraes. Ah, E é engraçado, porque tudo que ela faz lá é justamente o que está escrito no meu livro. Onde ela tenta o quê? Ela tentou minar a relação da irmã, conseguiu, quando a irmã se apaixonou pelo José Alfredo, né? Quando eles eram jovens, e foi na rodoviária falar pro cara, vai embora, minha irmã não quer nada com você. Então, a troco de nada, né? Porque ela não ganhou nada com isso. Então, mas né? aí é que tá. O invejoso, ele necessita disso para ele sobreviver. Ele tem que fazer isso, porque o que acontece? Se você observar bem na novela, ela não tem uma vida sexual ativa. Isso está muito bem escrito no meu livro. A grande maioria dos invejosos, mais de 90%, não tem uma vida sexual ativa e prazerosa. Não importa qual vida sexual seja essa. Tem que ter. Então, o que ele faz? Ele canaliza a energia libidinal. A energia libidinal seria a nossa energia sexual, por um outro foco. Ele deixa de ter prazer na vida dele pessoal para ter prazer em destruir a vida do outro. E viver em função do que o outro tem. Aqueles ditados, Que né? coisas, é muito a grama difícil. do vizinho é mais... É a mais verde? Isso. É bem isso. Algumas coisas populares são muito legais. Você tem as explicações científicas para aquelas questões populares, né? E aí o que acontece? A partir do momento que essa pessoa está munida de energia, ela usa toda a sua energia para traçar e planejar planos mirabolantes para destruir o outro. Destruir o outro. É o prazer dela. Ela tem que destruir o outro para ocupar aquele lugar. É aquilo que o Freud fala. O invejoso, ele vai ser um frustrado constante. É uma frustração perene na vida dele. Porque a partir do momento que ele conseguir tirar o seu lugar daqui, ou qualquer outra pessoa que fosse, desculpa, estou só o seu exemplo, ele vai ter 5 segundos de tranquilidade. Nossa, consegui, estou no lugar. Aí volta a frustração, porque ele nunca vai ser aquela pessoa, ele nunca vai ter a qualidade ou as particularidades daquela pessoa. Daí ele vai começar a invejar um outro aspecto daquela pessoa ou de outra. Ou ainda migrar essa inveja para parentes dessa pessoa. Não foi suficiente destruir essa pessoa, vou destruir o parente dela ou aquela outra pessoa. Né? Ele difama o outro. Você tem também na novela, muito bem explicado, o Theo, que tem inveja do Cláudio, porque gostava do Cláudio, o Cláudio não deu ali oportunidade para ele e quis realmente difamar o cara nas redes sociais e tal. As redes sociais, para você elicitar inveja com elas, ou seja, desenvolver inveja, é um mecanismo muito bom. Você pode provocar inveja em muitas pessoas sem você saber que você está fazendo isso, mesmo que a sua intenção não seja essa. Eu vou para a Tailândia, posto lá as fotos, estou na Tailândia. Aqueles que são amigos verdadeiros vão curtir. Quem não é, não vai gostar. Quem não te conhece vai passar, tal, não interessa. Né? Mas aquelas pessoas que são invejosas, elas realmente vão se sentir veementemente afetadas. Aí elas ficam com raiva mesmo? É esse o sentimento? Não existe inveja sem raiva. A raiva é todo a esfera ali, é todo o sentimento matriz da inveja. Né? É ela que realmente faz com que a inveja exista. Sem raiva não existe inveja. É a raiva e o ódio. Né? Sem o mecanismo, sem o sentimento da raiva presente, a gente não fala inveja, a gente fala em admiração. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta, se sem a raiva seria apenas uma admiração. Por exemplo, lógico, toda mulher que olha a Gisele Bündchen fala, ai, meu Deus, como eu queria ter esse cabelo, esse corpo.
corpo. Assim. Elas podem falar. Porque ela é linda, né? Ela Sim, tem um cabelo lindo. elas tudo. podem falar num Mas sentido é de uma admiração. admiração, não é? É, que comumente no popular o pessoal fala inveja branca. Que é errado, a terminologia não existe para a psicologia, né? E é preconceituoso um pouquinho, né, esse termo também. É um pouco, exato, exato. Então, veja, eu queria chegar onde o Roberto Carlos chegou, que legal. Mas você quer chegar lá sem destruir o cara. Você entendeu? Ah, é uma admiração. Exatamente. Na admiração, você curte o outro, você sofre com o outro, você sente com o outro. Na inveja, não. Na inveja, o que acontece? Você odeia o outro, quer destruir o outro, você usa ele como modelo. Mas é um modelo que tem que ser subtraído. Desculpa. É um modelo que tem que ser subtraído da sua posição, de onde ele está, para que você possa realmente aí ser glorificado no lugar dessa pessoa. É muito estranho de Muito. imaginar isso, né? A pessoa Muito. que pensa assim. A inveja ocorre onde mais? É no ambiente familiar? É entre os amigos? É no Facebook, nas redes sociais? Tudo depende dos seus contatos e das amizades que você tem. Na família é muito possível tem. A inveja ela não está ligada, veja Patrícia, ela não está ligada só à questão monetária, só à questão econômica. Mas em famílias onde você tem ali núcleos familiares, onde um núcleo familiar foi mais avantajado, conseguiu ser mais avantajado economicamente do que o outro, mais fortuito, assim, economicamente dizendo, esse núcleo familiar, ele pode ser vítima, sim, de uma inveja daquele outro núcleo familiar. Ou a beleza, né? Ou até questões de trabalho. De repente, um irmão que é mais belo do que o outro, uma irmã mais bonita, outra mais feia. Fantástico a sua pergunta, a sua colocação, porque é só a gente lembrar de Caim e Abel. É bíblico, está no meu livro, né? Ah, verdade. No meu livro eu coloco a inveja em todos os parâmetros, desde o antropológico, o religioso, o social, especialmente o psicológico, claro, né? Mas Caim e Abel começou ali, né? A inveja do irmão. Inveja, né? E essas invejas de família são as piores que tem, porque qual que é a dica principal que eu dou para as pessoas? Não é prejudicar a outra pessoa, é se afastar. E às vezes uma situação de família, o afastamento fica complicado. Uhum. A inveja é uma doença ou uma síndrome? Não, a inveja é uma patologia? É. A gente vai fazer uma pequena pausa, eu vou deixar essa pergunta no ar para você, tá? Tá ótimo. Vou chamar um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o doutor explicando para nós. Maravilha. Ok? Até já. Estamos de volta com Análise Direta, transmitindo para o Brasil e mais 55 países. Hoje estamos falando sobre a inveja. Quem está aqui comigo é o psicólogo e também autor do livro sobre a inveja, Alexandre Bess. Estamos falando aqui sobre o livro dele, né? Você demorou muito tempo para escrever esse livro? Você estava me falando o tempo que você pesquisou, né? Sim. E para escrever também foi demorado? Para escrever, devido a uma série de obrigações, né, de cunho profissional e pessoal, eu demorei um ano e meio. Um ano e meio para escrever. Agora, vou complementar a sua pergunta. Eu não escrevo livro técnico. Esse livro é um romance. A linha que eu trabalho chama romance psicológico. É uma linha pouco trabalhada. É na mesma linha ali do Dostoiévski, mistura um pouco de Clarice Lispector, tá mais ou menos essa linha que eu trabalho. É até mais, Ramos, é mais prazeroso de ler, mais fácil. Claro, porque né? o que acontece? Esse livro ele é rodado inteiramente na Califórnia, onde eu tive a oportunidade de estudar. Ah, sei. Né? Eu fiz minha especialização em ansiedade e pânico lá. Então eu usei todo o cenário da Califórnia para começar o livro. Então eu trabalho com muitas informações. Então assim, como é que surgiu a Califórnia, como aconteceu Hollywood, né? E eu trabalho com muitas músicas que ao longo da minha vida eu gostei, algumas brasileiras, outras não. Filmes, ele tem, acho que esse livro, se não me engano, esse livro está com 30 filmes mais ou menos, né? De inveja. Então possibilita a pessoa alugar um filme, seja ele qual for, além dela se entreter, ela vai ter a mensagem. Porque qual que é a mensagem? Porque daí você vai falando, né? Olha, no filme
X, você vai ver um exemplo. Essa é a linha que eu gosto de trabalhar em todas as minhas literaturas, né, que eu escrevo. Porque possibilita a pessoa dar uma viajada, ela entra na parte técnica, depois ela sai da parte técnica, sai daquele marasmo chato, né, e volta um pouco para o turismo, para o romance, dá uma viajadinha, passeia, volta de novo para a parte técnica, vai sempre mesclado. A engrenagem funciona muito bem. É mais fácil para aprender também, né? Quem está Também, lendo, para claro. entender o que você está falando, Claro. né? Porque toda novela, todo um filme, toda uma peça de teatro, o que tem? Não é só entretenimento, passa ali uma mensagem. É isso que eu faço na minha literatura. Verdade. Mas 1 ano e meio. Um ano e meio foi. 1 ano e meio. E o Redondo. prefácio, né? Foi a Lígia Cogos que fez, né? Dermatologista, super conhecida, famosa, mundialmente, né? E por que você escolheu a Lígia para fazer o prefácio? Provavelmente por isso mesmo. Acho que não só minha ligação de amizade com ela, né? Mas, assim, ela é uma grande pessoa, um beijo aí para ela, fantástica. Ela é ótima. Eu entrevistei também, Fantástica, muito boa. Ela é muito simpática, bonita, né? O problema é que você demora muitos e muitos meses para ter uma consulta com ela. Mas Realmente. talvez, acho que pela projeção que ela tem no cenário mundial, eu escolhi. Né? E ela é uma pessoa deve ser invejada. Também, muito, não tenho sombra de dúvida nenhuma. Quantas dermatologistas não a invejam? Né? Nossa, e ela deve ter muita mesmo, e é uma pessoa simples, super simples. Ela é super legal. Super. Assim, eu fui fazer uma reportagem com ela, né? Porque eu trabalhava na reportagem. Muito inteligente e muito competente, né? Muito mesmo. E bonita, né? Linda. O Valdemar deu sorte na vida, o marido dela. O marido dela, né? Não o conheci. Bom, mas eu tinha te feito uma pergunta no primeiro bloco, né? Que a gente encerrou até com essa pergunta. Se a inveja é ou não uma doença. Se ela é uma doença, uma síndrome, o que ela é? Eu costumo classificar a inveja como uma patologia mental. Justamente pela ferocidade que ela dá, não só no invejoso, mas especialmente na vida do invejado também. Então, ela, como a gente está falando em patologia é doença. Doença. Então, não tem sombra de dúvida nenhuma. Sim, uma doença da alma. Né? A classificação de psicologia hoje, Patrícia, nos Estados Unidos, sou psicólogo, é reconhecido e tido como médico de alma. Né? E a inveja é uma doença da alma, do sentimento, né? A carência do afeto, a carência aí do amor para com o próximo, mas sem querer destruir o outro, querer privar o outro de um prazer, porque, veja, aquela coisa, sei lá, um chefe, um CEO de qualquer empresa pode ter inveja de qualquer funcionário dele que mora ali no campo com um barraquinho, sem internet, sem TV a cabo, sem antena parabólica, sem nada, mas o cara tem uma vida feliz aí com a mulher dele num barraco qualquer. É subjetivo, né? Sim. Cada um tem inveja de um certo aspecto da vida do outro. Não tenho sombra de dúvida nenhuma. Eu criei 2 personagens principais, né? O Gary, que seria o invejoso, e o Jack, que seria o invejado. Eles nasceram e cresceram em Beverly Hills. Por que eu coloquei Beverly Hills? Porque é um lugar muito chique, um lugar de gente muito rica. Eram vizinhos, inclusive, onde eu mostrei que um tinha inveja do outro, e um era milionário e o outro era bilionário. Né? E quando o Jack casa com a Chris, que é uma loira muito bonita, de olho azul, uma personagem que eu criei, o outro rapaz fica louco e promove aí uma série de ações para destruir a vida do Jack, manda ele para a cadeia com um crime que ele não cometeu. Nossa, né? O livro é muito tipo gostoso. uma novela, né? O final é de tirar lágrimas, é muito gostoso mesmo. É tipo uma novela mesmo. Exato. Deve ser muito interessante de ler, né? E justamente é um livro leve, não é porque eu escrevi, não, mas é um livro leve, né? E não tem aquela coisa do peso de um livro técnico. Eu acho que eu sofri tanto na faculdade, tanto, assim, estudava até desistir. Minha mãe brigava comigo, para de estudar. E, então, acho que eu não quero provocar essa sensação nas pessoas. É para não dar um peso, exato, né? Para a pessoa que está lendo. né? Eu não faço livro técnico, faço livro para a população em geral. É melhor. Não faço livro para psicólogos. Não que o psicólogo não possa ler, não é isso. Mas o meu propósito não é esse. E qualquer terminologia técnica que tenha em toda a minha literatura, imediatamente, sim, no parágrafo seguinte eu estou explicando. Explicando o que né? Não é a função da população aprender o psicologizês, né? A língua da psicologia. Exatamente. E aí você estava falando que eles acabam, assim, que eu tinha te perguntado se eles admitem isso, né? Durante a sessão, a psicanálise. Eles admitem a frustração pelo o sucesso do terceiro, do outro. Mas o termo só invejoso, não. Eles não admitem que eles estão sentindo inveja. Não. O invejoso, ele age muito pela comparação, né? Você está com essa blusa meia oncinha, não sei, oncinha, né?
uma amiga sua, o que acontece? Ela vai comprar amanhã, ela está com uma blusa igual. E na cabeça, veja, é tão patológico, é tão doente a cabeça por isso a doença do invejoso, que ele vai comprar da mesma marca que você comprou, do mesmo modelo, mas na cabeça dele, o que ele vai fazer? A da Patrícia já está usada, a minha é nova, a minha é melhor. Isso em relação a tudo. Existe uma competição perene, uma competição constante, onde essa competição é só de maneira unilateral, porque você não entra no jogo dele. Ele te coloca no jogo sem você saber que você está ali, né? Então, ele sempre vai querer estar em competição com você, disputando e querendo ganhar a disputa. Onde ele é o juiz, é o bandeirinha, é tudo. Ele mesmo faz essa competição, né? Ele age muito pela essa questão da imitação. Ele vai te imitar e automaticamente, a hora que ele estiver te imitando, na cabeça dele, veja, ele vai achar que é superior a você e que ganhou essa disputa. E vai automaticamente também se colocar naquele lugar ali. Estou no lugar da Patrícia. Que estranho. Mesmo sem estar. É um sentimento. É o pior estranho sentimento. para quem não é assim. Tá? É o pior sentimento dentro da psicologia, dentro do estado emocional, que uma pessoa possa ter. Eu conversei também, eu cheguei na parte religiosa, tem uma parte pequena religiosa no livro, que não é um livro religioso, né? E nós também, por mais que nós sejamos religiosos, a gente não sabe de tantas coisas. Então eu conversei com um rabino, conversei com um bispo católico, monsenhor católico, quer dizer, e conversei com um sheik muçulmano. E tudo que a gente chegou ali, da parte religiosa da inveja, a gente conseguiu colocar a inveja, que é um pecado capital, dentro de todos os outros 6 pecados capitais. São 7 pecados capitais. A inveja, ela entra em cada um deles. Ai, sério? Uhum. Tá bem explicadinho. Eu não entendia sobre isso. Os 7 pecados capitais, vamos lembrar quais são. Gula. Não sei se você Você lembra todos? Ira. Luxúria. Gula, ira, eu não luxúria. me lembro todos, por isso que eu te perguntei. Eu também não. A própria inveja. A própria inveja? 4, está faltando 3. Bom, enfim. Bom. Mas a inveja, ela tá incluída em todos os... Avareza também. Boa, avareza. Eu acho que fúria, você já falou? Fúria? Fúria ira. Ira. Isso, ira. Ira. Então você vê que tudo isso o invejoso tem. É verdade. Né? Faltou algum? Não. Não, agora não me recordo. Tá. Mas enfim, tá no livro bonitinho. Os 6, né? A inveja mais os 6 estão ali no livro, na parte que concerne a ele. Então, veja, acho e aí, Patrícia, a gente conseguiu ver como é nocivo, como é doente essa questão da inveja, né? Como atrapalha a vida do outro. Porque eu posso destruir a sua vida porque eu queria você para mim namorar com você e você não me quis. E eu faço o que for para destruir o seu namoro. Isso também é uma inveja? Claro, lógico. A fofoca é um instrumento muito presente na vida dos invejosos. Ele, além de fofocar, ele aumenta e inventa. Nossa, gente. Né? Olha, Patrícia fez isso, o seu namorado. Poxa, mas pera, então não vou confiar tanto não. O invejoso, ele tenta quebrar a confiança que aquela pessoa sente em você. Eu tive uma colega sua ontem aqui, em entrevista comigo, a doutora Júlia Barani, que é psicanalista. A gente conversou sobre psicopatia, né? Você acredita que existe alguma ligação entre um psicopata? Existe algum psicopata que também tem inveja? Ou a inveja pode levar a algum outro problema? Não. Quando você está falando em estrutura mental, você já tem aquela estrutura mental, né? A psicopatia é uma das estruturas mentais. Você tem apenas 3 estruturas mentais de personalidade. Você tem a neurose, a psicose e a perversão. Vamos lá. Neurose, vamos ficar felizes quem somos neuróticos. Eu, você, todo mundo. Neurótico é aquela pessoa ansiosa, aflita, apreensiva, que tem insônia, né? Que tem uma série de problemas normais e problemas reversíveis, né? Toda neurose é passível de cura, passível de reversão e tratamento. Qualquer transtorno de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, tudo isso é neurose, é neurótico. Neurose. A neurose é uma desestruturação, uma quebra do ego. Depressão também?
A depressão é uma doença, né? A depressão ela não entra na classificação neurose ou psicose, já é mais ansiedade, pânico, transtorno obsessivo-compulsivo. Mas usualmente o neurótico ele pode ser sofrido de depressão. O psicótico geralmente não tem depressão porque ele é frio. Ele é frio. Ele é muito então, frio. aí você estava falando, a neurose, psicose e perversão. Em psicose nós temos a psicopatia você tem o psicopata e o psicótico. O psicótico é mais leve do que o psicopata, mas está na mesma classificação, está no mesmo nível. São aquelas pessoas que matam, riem do que estão fazendo e continuam fazendo. O psicopata, ele é bem assim, ele tem uma vozinha que ele escuta aqui no ouvido dele, fulano, vai lá e faça isso. A pessoa vai lá e faz isso mesmo. O psicótico, ele faz, pode até ter traços de arrependimento, mas volta a fazer. Aí você tem o sociopata e o esquizofrênico, né? Essas geralmente são as versões aí da psicose. Neurose, psicose e perversão. Perversão nada mais é do que a psicose elevada no seu grau mais alto. Isso aqui a gente está falando resumidamente, né? A perversão é a psicose elevada no seu grau mais alto, porém com requintes de sexualidade, maníaco do parque, Jack o Estripador, né? A perversão tem já que ter... perversão, tem que ter tem que ter o requinte tem, senão não é considerado perversão. É porque o maníaco do parque, ele estuprava, né, antes de matar isso, né? Pode ser lembro mais ou menos. Pode ser pós-mortem. Pode ser pós também, né? Pode, vai depender do nível Quem de mais você citou? Foi o maníaco do parque? Jack o Estripador. Também. Também. Entre outros. Ted Bundy, né? Que era um famoso psicopata americano, foi morto na pena de morte em 89, matou 36, 30 e poucas mulheres nos Estados Unidos ao longo do final da década de 70 e década de 80. O cara que andava de Mercedes-Benz conversível, muito bem trajado. É muito importante a gente fazer a diferenciação de criação e educação. Não tem nada a ver criação com educação. Educação é a gente estar aqui sabendo conversar, eu saber se tomar esse copo de água sem derrubar pelo chão, eu ir numa lanchonete com você e saber comer um hambúrguer, ou falar o inglês, ou saber se portar numa festa. Isto é educação. É ter passado por uma escola, ter feito primário, ginásio, colegial, tal, na minha época era assim, né? Então, veja, assim. Isso é educação. Criação é onde entra os elementos mentais, é onde vai se formar os elementos mentais, que pode fazer com que uma pessoa seja invejosa, que pode fazer com que uma pessoa seja uma assassina, que uma pessoa seja um psicopata, um pedófilo. Isso é criação, é outra coisa. São os traumas que se instalaram aí no desenvolvimento do aparelho psicológico dessa pessoa, psicoemocional dessa pessoa, e que vai determinar a sua sexualidade, o seu eu, o seu ser. É totalmente diferente. Muito interessante, né? Estudar sobre a mente, né, humana. Tanto a psicose quanto a perversão são irreversíveis, não são passíveis de cura. Não sei se a minha colega falou isso. Falou. Tá? Ela falou. Ela falou que, irreversível. A psicopatia não era uma doença, que ela era um transtorno. Como ela tem uma síndrome, né? Um transtorno mental psiquiátrico? Que não era doença, era um transtorno. E não tinha cura. Não tem cura. A pessoa pode nascer assim no momento da... Porque o que acontece? Para o sujeito ser psicopata ou perverso, você tem que ter um trauma do feto, desde o momento que esse feto se forme, até os 2 anos de idade. Qualquer trauma ali, no trabalho de parto, se faltou alguma microoxigenação aí no cérebro dessa criança, ela pode ser um perverso, ela pode ser um psicopata, e está muito ligado à questão da maldade. Entretanto, você pode ser um invejoso sem ser psicopata, ou um invejoso sem ser psicótico, mas ser uma pessoa má. A maldade é uma característica de personalidade, que está descrita no meu outro livro, uma característica que a gente chama em psiquiatria, tem um termo que chama CFM, característica funcional mental, que é o que determina aquilo que você é. Mas, desculpa até a prolixidade, mas sim, você pode ser um invejoso psicopata. E aí que você vai fazer as ações destrutivas premeditadas. Se você for um invejoso de ordem neurótica, você vai ser mais acometido. Você vai fazer menos coisa ou não vai fazer nada. Você não consegue fazer muitas coisas porque o seu estado mental não permite. Se você é um invejoso, psicótico ou psicopata, é aí que você vai fazer realmente as ações que destroem a vida do outro. Vai fazer ações piores, não né? Tem tipo, matar. Sim. O outro invejoso, ele faz outras ações, né? Exato. É fofoca, é tirar o outro do lugar onde ele está. Isso.
Mas o psicopata, Ele vai lá aí e vai age, mata ele mesmo. age, isso, mata, faz o que tem que ser feito. É. Eu vou fazer mais uma pausinha aqui no programa, vou chamar o intervalo. Esse assunto é muito interessante, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre a inveja. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Análise Direta aqui para o Brasil, para mais 55 países. Estou conversando hoje com o Dr. Alexandre Bes, que é psicólogo, que escreveu um livro Inveja, o Inimigo Oculto, que está aqui comigo. A gente estava... Bom, no segundo bloco falamos muito sobre isso, né? Sobre o tema. Teve uma pergunta que até foi sugerida aqui pelo nosso colega. Todo mundo sente inveja ou sentiu alguma vez na vida? Todo mundo? A gente pode dizer que tem um pouco de invejoso? Ou não? Tem pessoa que é completamente desprovida de inveja em todos os sentidos. São aquelas pessoas que curtem quando você faz alguma coisa, curte quando você faz... quando você consegue um prêmio, ganha uma premiação, ganha algum mérito, uma medalha. Se realiza com o seu sucesso. Sim, você ganha na loto, ela vai vibrar mais do que você, especialmente porque ela não vai ganhar nada com aquilo. Você tem pessoas que não têm inveja de maneira alguma, né? Eu até lembro do meu antigo treinador, quando eu era atleta, um cara que nasceu pobre, viveu pobre e morreu pobre, com uma dignidade de alma absurda. Um cara que dava lição em muita gente, não era filósofo nada, era só um professor, né, de educação física, mas com um conhecimento assim absurdo e sabia muita coisa. Você está cheio de gente desse tipo por aí. Graças a Deus. Que bom, não tenho dúvida nenhuma. Graças a Deus, né? Bom, você acha que é a maioria gente invejosa ou a maioria difícil dizer, gente né? que não tem? Veja, não existe inveja entre ambos os sexos, tá? Então é essa pergunta também, tá, né? Não tem. Mas o que acontece? A inveja, quando a inveja é masculina, o que acontece? Esse cara vai ter inveja, especialmente do seu dinheiro, da sua posição social, do status social, se eventualmente você tiver, se você for uma personalidade ou uma celebridade, vai ter inveja do seu automóvel, dos valores financeiros, os valores materiais que você conseguiu ganhar ao longo da vida, né? Esse vai ser o tipo. Ele vai justamente usar a sua influência, usar a influência dele sobre você, para que você possa apresentar uma mulher rica, ou que você possa providenciar um caminho para essa pessoa subir na vida, né, ter sua ascensão social. Isso geralmente é o que acontece com os homens de uma maneira geral. Em psicologia a gente nunca generaliza, mas nesse caso é o que mais comumente ocorre. E com as mulheres? Com as mulheres, em primeiro lugar, disparado é a questão do cabelo. Jura? Cabelo. E quando eu falei da Gisele, eu falei do cabelo, a primeira coisa que eu falei. A questão do cabelo, a questão da beleza, a questão do namorado dessa pessoa, né? Ou qualquer outra habilidade aí que ela tiver. Geralmente é isso. Mas é mais cabelo, beleza, roupa, né? Eu acho corpo, que né? muito. Beleza, cabelo, roupa. E o namorado que a menina tem. Aquela coisa, sabe? Você chega lá, você mora ali no seu bairro e tal, aí a menina sai no portão, que chega o namorado para buscar, tá lá invejosa no portão, olhando de binóculo, ou não de binóculo, enfim. Né? Binóculo é um acessório que eu pus, mas não necessariamente isso. Mas esses são os mais comuns. Agora, eu não posso te afirmar que o homem é mais invejoso ou a mulher é mais invejosa, mas posso te dar essas características. Um cargo que a pessoa tenha no trabalho. Quem inveja masculino, mais, o homem? Masculino. É não, masculino. Sim. A mulher não. Não, nesse ponto E você não. tá Ela vai falando invejar a chefe se a chefe for linda. Entendo. Tá? Não Poxa, pelo mas cargo a chefe dela. está com aquele terninho. Por causa das roupas que ela usa, a bolsa que ela mas tem. Não o cargo. O cargo não. E é interessante isso, né? Então, é muito interessante. E você estava falando que não existe diferença entre os sexos? Um homem não sente inveja da mulher e vice-versa? Não. Por quê? Porque o aparelho mental masculino, psicologicamente falando, é diferente do aparelho mental feminino. São personalidades diferentes. Que coisa engraçada, é impressionante. Eu me interesso muito assim pela mente humana, sabe? Saber coisas sobre a mente. Não, você mexe com isso também a gente conhece gente diferente, né, todo dia. Agora, para quem está lá em casa, a gente podia dar uma dica, né? Tá. Porque já que a gente convive com invejosos todos os dias, principalmente no trabalho, né? O nosso dia a dia, nosso cotidiano, sempre a gente vai encontrar pessoas Vou dar invejosas. algumas dicas. O invejoso, ele age pela aproximação.
ele vai sempre, ele precisa estar próximo a você. Por quê? Porque se ele perder o contato com você, que eu digo a pessoa que ele escolheu como alvo. Interessante, ele não tem capacidade, ele não tem condição emocional ou condição física, por causa da energia, de direcionar o seu veneno para 2 alvos. Ele só escolhe uma pessoa. Um por vez? Um por vez, e às vezes nenhum, é uma vida inteira. Raramente a inveja migra de uma pessoa para outra. Porque essa inveja, ela tem que ser, ela é incutida na vida da pessoa quando ela convive com a outra pessoa. Ou ela foi apresentada agora, ou já viveu desde criança, né? A inveja, ela pode ser adquirida ao longo da formação de personalidade, por isso que é uma doença, ou ela pode ser passada via DNA, geneticamente falando. Ela pode ser herdada via DNA. Então, filhos de invejosos podem Pode ser, invejosos. claro, o DNA é um excelente transmissor de todas as características psicológicas e físicas, né? O exame de DNA não falha. Gente, é bom, é fisicamente, né? E Eu já sabia, mas também, eu sabia que, claro. que O caráter, tendências né? psicológicas. O caráter assim. se forma, a personalidade, geralmente, o que acontece? A personalidade, ela se forma ao longo do seu psicodesenvolvimento sexual, né? Quando você se forma toda a sua identidade sexual, ou você pode herdar isso psicologicamente. Você herda via DNA. E aí vai ser manifestado ao longo da vida. O invejoso, ele se faz muito próximo de você, ele troca muitos e-mails o dia inteiro. Quer ficar seu amigo. Exatamente. Ou já é amigo, ele não pode perder o contato. Ele, então, e aí fala o dia inteiro com você. no começo ele vai te dar até alguns conselhos bons na empresa para você progredir, mas ele já tem todo um plano ali traçado, né? Nossa, gente. Depois, com o tempo, esses conselhos vão passar para o chefe. Ele deixa de dar conselho para você e fala: chefe, tá vendo? Fulano está subindo muito porque quer tirar teu cargo. Né? Ele quer tirar algum proveito da situação de você. Então, o chefe ou a chefa, né, começa a ser alertado sobre aquela pessoa. E aí começam realmente as desconfianças onde não tinham. A imitação, como eu falei, a comparação, a competição. O invejoso, ele sempre vai falar mal daquela pessoa que você está namorando. Porque não é ideal para ele que você tenha alguém proveitoso, que você tenha alguém ali que possa te dar prazer, que possa fornecer prazer para você. Tem uma outra dica muito importante que não acontece em todos os invejosos. Eu consegui, depois de muita pesquisa, falar com alguns médicos, e isso eu descobri graças a alguns médicos, porque eu não tinha esse dado. A inveja é tão patológica, como a gente falou, ela é tão doente, né, em si, e provoca uma doença na vida da pessoa, que aquela expressão, fulano está verde de inveja, já ouviu falar? Verde de inveja? Eu nunca ouvi amarelado, falar. verde amarelado de inveja, fulano está amarelo. amarelo de inveja. Né? O Shakespeare fala, né, que a inveja é um monstrinho verde que consome a carne da qual ele se alimenta. Né? É uma frase de Shakespeare, isso. Mas você tem aquela expressão, fulano está amarelo ou verde de inveja, tanto faz. O que acontece? Quando uma pessoa é muito invejosa, num grau de patologia, toda inveja é patológica, mas num grau sobrenatural dessa patologia, o fígado dessa pessoa começa a produzir mais bilis. Essa bilis entra na corrente sanguínea e altera a pigmentação de pele da pessoa, fazendo com que ela fique com a pele amarelada. Exatamente. Sem necessariamente ele estar com algum problema de saúde, né? Porque existe algum jeito problema de nenhum. saúde. Não, nada a ver. Nem com saúde, nem com etnia, com nada. Nem etnia A pele oriental. fica amarelada. Exato, a pele fica amarelada. Todos os invejosos ou Não, só alguns, quando a patologia da inveja é muito grande. Né? E aí, como que a pessoa deve lidar? Bom, você já ensinou a identificar. Agora, rapidamente, assim, como ela deve lidar com o invejoso? Nós estamos chegando no fim do programa. Maravilha. Vamos falar rápido, então. O invejoso, ele é muito vingativo em relação a você, só que você não fez nada para ele ter essa vingança, é uma vingança dele. Você não vai agir igual. Você não vai ter essa vingança, você não vai prejudicar a vida dele como ele tentou ou conseguiu prejudicar a sua. Então, qual que é a melhor dica que a gente se dá? Saber conviver sem se fazer parte do jogo dele. Sem se envolver muito. Isso, né? Tem mais dicas no livro, mas a gente não tem tempo para falar. Sim, E a pessoa compra o livro também. Obrigado. E aí o que acontece? Essa pessoa vai se ausentar da vida daquela invejosa, especialmente no trabalho. Vai se limitar apenas às questões profissionais. Não vai em festa, não vai em reunião, não vai em evento. Ou se for, fica longe.
Não vai beber junto um drink. Entendo. Não que a pessoa vai colocar não nada. manter muita proximidade. Exato, exato. Não vai ficar lá trocando figurinha, olha, fulano aqui na festa, sabe? E tem cura? A inveja tem cura? Vai depender muito do caráter dessa pessoa. O caráter, ele tem uma estrutura maleável ou rígida. Se esse caráter estiver dentro de uma... Se o caráter desse invejoso estiver dentro de uma estrutura maleável, uma estrutura leve de personalidade, dá para a gente falar em um retrocesso e uma possível cura. Só nesse caso. Numa estrutura mais complicada, uma pessoa que já está um caráter mais estruturado, mais rígido, né, do médio, não leve, mas médio ou severo, não. Aí já não. Não, porque é um traço de caráter que foi formado na sua formação da personalidade. Nossa personalidade fecha aos 7 anos de idade. E aí o psicólogo, o psiquiatra não consegue mais controlar isso? Como Não, se porque não tem remédio, né? Você não tem o que você prescrever para caráter. Você pode prescrever né? Você prescreve para você melhorar alguns sintomas de transtorno obsessivo compulsivo, depressão, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, que o termo correto é transtorno de ansiedade. Então você ministra aí ansiolíticos junto com antidepressivos ou qualquer outro tipo de remédio, transtorno de humor, você bipolar, enfim, você consegue operar. Na Agora inveja, o caráter não tem jeito, né? Porque já está formado, já está enraizado na pessoa. Infelizmente é triste isso, né? Muito. Olha, infelizmente outra coisa também, o programa está chegando ao pena. fim. Mas eu vou te convidar a voltar, porque a gente vai falar sobre o seu outro livro. Presente para você já com declaração. Obrigada. Que era doce e virou amargo. Muito obrigada. Que era doce e virou amargo. Rapidamente, assim, sobre É um livro que eu ensino o que as pessoas têm que fazer. Também romance, está vendo até aqui romance escrito na capa. Eu ensino como é que as pessoas têm que fazer para ficar bem no casamento. Por que o Joãozinho casou com a Maria? Era tão bom, agora não é mais. Era tão doce e virou amargo. É uma trilogia, acabei o volume 2 e logo no mês que vem eu começo a fazer o volume 3. Super legal. Então, em breve você volta aqui para falar sobre esse livro, ok? Maravilha. Tá Obrigado, convidada. Patrícia. Muito obrigada pela sua eu entrevista. Agradeço. Um beijo a todos os telespectadores do Análise Direta. Fizemos uma análise direta, né, com a inveja. Sim, fizemos. Muito obrigada. A gente que agradece. E eu vou encerrando o programa por aqui. Você que está em casa, não se esqueça, entre na nossa página facebook.com/programa Análise Direta. Lá você pode curtir a nossa página, ver outras edições do nosso programa e também fazer sugestões. Quem você quer que eu traga aqui? Quem você quer ver sendo entrevistado aqui no Análise Direta? Um beijo, até o próximo programa.